Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos meditar, vamos orar junto com o Senhor para que o Senhor nos dê entendimento sobre a palavra do dia. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Coloca, Senhor, o teu Espírito em ação, Senhor. Coloca dentro de mim, Senhor, as tuas palavras, o teu amor, para que eu possa transbordar, Senhor. Transbordar em Ti, Senhor, e levar o entendimento, Senhor, em palavras simples, para meus irmãos, minhas irmãs, meus parentes, aquelas pessoas que acessarem esse conteúdo, que ele não seja para outra coisa, a não ser para o Teu reino, Senhor. Muito obrigado, Senhor, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, a meditação desse momento se encontra em 2 Samuel, no capítulo 2, e ele se inicia quando acontece Saul é morto e Davi então começa a reinar. Quando Davi começou a reinar, aconteceu uma divisão entre os reinos. Então, Davi foi colocado como rei sobre Judá. E sobre Israel, o capitão do exército de Saul, capitão do exército Abner, constituiu Isbosete, filho de Saul, como rei de Israel. Então houve uma divisão naquele momento. E ali começou uma confusão. Todo reino dividido causa confusão. E essa é a mensagem para hoje. E ali o que acontece em 2 Samuel 2:12? Nós vamos ver claramente esses dois exércitos medindo forças. Então diz a palavra assim: depois que Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, saiu de Manaim para Gibeão, saíram também Joabe, filho de Jeruia, e os servos de Davi, e se encontraram perto do tanque de Gibeão, e pararam uns de um lado do tanque e outros do outro lado. Então disse Abner a Joabe: levante-se os seus mancebos e lutem diante de nós. E assim aconteceu. Então ali estavam medindo esforços, quem tinha mais força. E aí o que aconteceu? Os 12, tanto de um lado quanto do outro, se feriram no mesmo momento e morreram. A passagem continua, né? E depois que morreu os 24 mancebos jovens, 12 de cada lado, no versículo 17 diz que seguiu-se naquele dia uma crua peleja. E Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos servos de Davi. E ali tinha 3 irmãos, estavam 3 filhos de Jeruia, que é do lado de Davi: Joabe, Abissai e Azael. E diz a palavra que Azael era ligeiro de pés, como as gazelas do campo. E então Azael começou a perseguir Abner. Nem desviava nem para a direita nem para a esquerda. Abner, olhando para trás, perguntou se era Azael, e ele respondia que era. Perguntou novamente, e ele respondeu que era ele. Então Abner disse: se desvia de mim e lança a mão de um dos mancebos e toma os despojos dele. Porém Azael
não quis desviar-se e continuou a persegui-lo, porque era rápido, ligeiro, estava já alcançando a Abner. E Abner então tornou a dizer: desvia-te, pois hei de ferir-te e dar com você em terra. E como levantaria o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Ali Abner estava alertando que ele era homem de guerra, e se ele virasse, ele ia acertar definitivamente Azael, aquele rapaz. Mas Azael, teimoso, insistiu e foi atingido então. E ali morreu. E sucedeu então que todos que passavam ali o viam, deparavam com ele morto. Mas Joabe e Abissai perseguiram a Abner. Os outros dois irmãos continuaram a perseguição. E pôs-se o sol até chegar em o outeiro de Amã. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e, formando-se num batalhão, puseram-se no cume de um outeiro. Então se formou novamente os batalhões estavam, formados. E Abner gritou a Joabe: devorará a espada para sempre? Não sabes que por fim haverá amargura? Ou ia prevalecer de um lado ou ia prevalecer do outro? Então Joabe disse: vive Deus, que se não tivesse falado, só amanhã teria cessado essa guerra, cada um de perseguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, nem tampouco pelejaram mais. E aí, a história continua. Mas eu quero deixar aqui a mensagem, Então, quando Abner e os homens de Saul começaram a guerra, após a perseguição, eles estavam perdendo já, Mas Azael, ele diz a palavra que ele era mais ligeiro nas pernas, mas não diz que ele era o melhor guerreiro, Então diz, até cita a gazela. A gazela é um bichinho, um animal. E só que normalmente ele não ataca, ele se defende. E naquela posição de Azael, ele estava atacando. E o outro estava fugindo. É como se uma gazela fosse querer atacar um leão. O leão ia se virar e ia pegar, Ela está indo a favor dele. E naquele momento o adversário estava fugindo. E ele estava atrás. O adversário o alertou que ia virar e poderia o atingir mortalmente. Mas ele insistiu. Ele não ouviu. Ele foi teimoso. Ele não ouviu. Muitas vezes nós estamos que nem Azael. O inimigo já está fugindo e nós estamos insistindo numa luta que nós vamos, já era para ter ganho, e nós estamos insistindo. E ali nós vamos sair feridos, machucados, muitas vezes mortos, espiritualmente e em outras até materialmente. Eu não sei qual é a luta, o que você está passando, mas o Senhor nesse momento está falando para você. Divisão é sinônimo de separação. Reino dividido não prevalece. Se o inimigo já levantou a bandeira que está saindo, não corra atrás dele. Não corra, porque você não tem as armas necessárias. Você pode correr atrás e vai se machucar, como aconteceu aqui com Azael, que era ligeiro, mas não era o suficiente guerreiro, lutador,
para lutar ali com Abner, que era o chefe da guerra, né? O filho lá, né? Porém, né? Asael não desistiu e foi morto então pela lança de Abner. Está no versículo 21. Abner então fugia, né? Então essa sede de vingança tomou conta do coração. E aí o que aconteceu quando nós vamos insistindo nessa batalha por capricho, né? Como fez os filhos ali. Eles eram todos da mesma tribo. Só que na divisão, né? Quando houve a divisão, eles eram todos uma única tribo que foi dividida em 12. Nessa divisão, então, a tribo de Judá e a tribo de Israel estavam ali. Eles vinham todos de de um único clã, né? Só que ali era como se fossem inimigos. Eles estavam lutando pelo poder. Quem tinha mais poder? E só pararam quando Joabe tocou a trombeta, após Abner perguntar se eles não iam parar com aquilo. Então, em Provérbios 6:16 diz e 19 diz: 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª abomina: o que semeia contenda entre irmãos, aquele que semeia contenda com o fim de promover separações. É uma impiedade sem tamanho, e não é visto pelo Senhor como algo inocente. Não faça, meu irmão, minha irmã, sua casa um local de confusão, né? A sua casa, o seu trabalho, a sua escola, o seu grupo de amizades. Não seja como eles. Não faça um local, um ringue, aonde não há piedade, onde a impiedade impera. Seja você antes promotor da justiça, da paz, do respeito, e receba os frutos do Espírito Santo, e esse sim prevalecerá. Então, a mensagem de hoje: não corra atrás daquilo que já desistiu. Não provoque a fúria, a ira, a desavença, as rixas. Cuidado com as conversas paralelas. Cuidado com os grupos, ou no WhatsApp, ou os grupos, os pequenos grupinhos que acontecem principalmente no trabalho, principalmente na escola, na igreja. Cuidado com essas conversas na igreja, ao final do culto, aonde o homem começa a falar mais dele do que do Senhor. Sejam transmissores da paz. Sejam assim como o Senhor nos ensinou. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E receba, né, os frutos do Espírito Santo: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio, que está em Gálatas 5, 22, 23. Em Efésios 6 nos diz: não seja um perseguidor, pois a nossa luta não é contra os outros, mas contra as forças do mal. Amém? Esta é a palavra que eu tenho hoje para nós, né? Que prevaleça a paz. Shalom a todos nós. Deus nos abençoe. Amém.